Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Sérgio Gregory e vou tratar com vocês de alguns temas tais como carga elétrica, eletrização, né? E vamos então aos slides para verificar, né, como que a gente relaciona todos esses conceitos, né? Como que as matérias se constituem, os líquidos, os gases, tudo isso constituído por átomos, e esses átomos eles têm uma característica importante, que é a carga elétrica, né? Vamos aos slides e vamos analisar. Uma representação de como seria um átomo, né? Como que a gente está interpretando o átomo. Ele é constituído por um núcleo muito concentrado, né? Onde você encontra os nêutrons e os prótons, e de uma eletrosfera em volta desse núcleo, né? Onde estão os elétrons, né? O tamanho do núcleo é muito pequeno em relação ao tamanho da eletrosfera, né? A gente percebe aqui, então, que o próton é uma partícula que possui uma carga elétrica positiva, tá certo? Enquanto que os elétrons possuem carga elétrica negativa e os nêutrons, carga elétrica nula. A carga elétrica é uma propriedade, portanto, de algumas partículas, que pode se apresentar em uma forma ou em outra, ou seja, pode se apresentar como carga positiva ou carga negativa, que tem efeitos muito similares, com pequenas diferenças, né, nas suas interações. Essa carga ela é uma carga quantizada, ou seja, é uma característica que depende de cada partícula. Tem um pacote fechado para cada partícula, né? Ou a carga de um único próton é a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, onde Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, né? Já a carga de um elétron é a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Todo próton tem a mesma carga e todo elétron tem a mesma carga, né? Enquanto o nêutron tem a carga nula, todos os nêutrons. Essas cargas, elas interagem por meio de forças. Quando você tem uma carga positiva próxima de uma carga negativa, as forças entre elas serão forças de atração, como você pode ver aqui, né? Uma carga positiva próximo de uma carga negativa. Quando você tem cargas de sinais opostos, essas cargas possuem forças de repulsão, né? Elas vão interagir por meio de uma repulsão. Tanto cargas positivas quanto cargas negativas, né? Vão sofrer repulsão, né, mútua. Lembrando aqui que trata-se de um par de ação e reação, né? As características da força de repulsão aqui são as mesmas dos dois lados, exceto pelo sentido, né? Então são forças simultâneas, de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Uma atua num corpo, a outra atua no outro corpo que está interagindo. A gente viu que uma partícula pode ter carga elétrica positiva ou negativa. Mas e quando a gente fala de um corpo extenso, né, um corpo que constituído por vários átomos, né, como que a gente vai pensar a eletrização desse corpo? Ou seja, como é que esse corpo pode ter a característica carga elétrica, a propriedade carga elétrica ou não, né? Então veja, se o corpo constituído por inúmeros átomos, né, cada átomo estiver neutro, né, tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons, o resultado é que esse corpo ao todo vai ser um corpo neutro. Ele não vai ter carga elétrica. Veja, para cada carga positiva aqui tem uma negativa correspondente, né? Então a gente diz que esse corpo está neutro. Ou seja, um mesmo número de prótons e elétrons, né, que esse corpo vai apresentar. No entanto, se por algum processo você retirar alguns elétrons desse corpo, então haverá nele uma resultante de carga elétrica positiva, né? Como você pode perceber aqui na figura, né? Nesse caso, a gente diz que o corpo está eletrizado positivamente, né? Ele tem, portanto, um excesso de prótons. Alguns prótons não possuem o seu elétron correspondente. Já, por outro lado, se o corpo, inicialmente neutro, né, teve adicionado a ele algumas cargas negativas, né, ele vai ficar, então, com um excesso de cargas negativas, um excesso de elétrons, e, portanto, a gente vai dizer que ele está eletrizado negativamente, ok?
Seguindo adiante. Para que a gente consiga eletrizar o corpo, existem vários processos que a gente pode fazer. Um deles é o processo de eletrização por atrito. Quando você tem dois materiais diferentes, aqui no nosso exemplo temos o vidro e a lã, né? Fazendo atrito entre esses dois materiais, né, alguns elétrons serão liberados, tanto de um quanto do outro. E um desses dois materiais vai ter uma maior capacidade, uma maior tendência de receber esses elétrons que foram liberados, né, pela energia do atrito. Então, aquele que receber esses elétrons vai ficar eletrizado negativamente, como a gente pode ver aqui que foi, no caso, a lã, né, que recebeu esses elétrons. Enquanto o que perdeu os elétrons vai ficar eletrizado positivamente. Nesse caso, os dois vão possuir o mesmo valor de carga elétrica, no entanto, o sinal da carga será diferente. Um terá carga negativa, aquele que recebeu os elétrons, e o outro terá carga positiva, aquele que perdeu os seus elétrons. Tá certo? Esse processo aí é o processo de eletrização por atrito. Eletrização, portanto, é um corpo que está inicialmente neutro, você deu a ele uma certa carga elétrica, então a gente diz que agora ele está eletrizado. Perceba que no processo de eletrização por atrito, né, é necessário já discutir a questão da condutividade dos materiais, condutividade elétrica dos materiais. Esse processo aqui, ele só funciona bem quando os materiais envolvidos, ou pelo menos um dos materiais envolvidos, é um isolante elétrico, né? Se for um condutor, se ambos forem condutores, já vai dificultar esse processo, porque eles em contato, sendo condutores, trocariam carga por um outro fator que seria a condução, né? Então, o que seriam então materiais condutores e materiais isolantes? Os materiais condutores elétricos são aqueles nos quais as cargas elétricas possuem grande liberdade de movimento, né? Por exemplo, os metais, né, as soluções eletrolíticas, se você pegar um pouquinho de água, dissolver sal nela, ela vai se tornar uma boa condutora de eletricidade, né? Os gases ionizados. Os metais, de forma geral, são muito bons condutores, especialmente porque eles possuem o que a gente chama de elétrons livres. Alguns elétrons que são fracamente ligados aos seus átomos e, portanto, eles se libertam frequentemente desses átomos e aí ficam na nuvem eletrônica do material, né? Então, eles têm uma grande liberdade de movimentação e, sob efeito de qualquer ação elétrica, que nós vamos ver na forma de um potencial elétrico, né, por conta de um campo elétrico, essas cargas vão se mover. Então, como elas se movem com grande facilidade, esses materiais são chamados de condutores elétricos. Já os isolantes elétricos são aqueles materiais em que as cargas estão fortemente ligadas, né, os elétrons estão fortemente ligados aos seus núcleos, né, e não há mobilidade de carga elétrica, né, ou praticamente não há mobilidade de carga elétrica, né. Esses materiais não conduzem bem a eletricidade. Os exemplos são plástico, borracha, madeira seca. Aí deve-se tomar cuidado que se a madeira estiver molhada, ela pode se tornar uma condutora relativamente boa, né? Porcelana, água pura, e aqui eu não estou falando de água potável, porque a água potável ela possui sais minerais que melhoram um pouquinho a condutividade dela, ainda não é tão boa assim, mas a água pura ela tem pouquíssimos íons, né, quando ela não tem esses sais minerais. E tendo pouquíssimos íons, ela não consegue conduzir muito bem, né? Os gases não ionizados, de uma forma geral, por exemplo, o ar normalmente não é condutor. A gente vai notar que essa questão da condutividade elétrica, ela é de certo modo relativa, porque depende um pouco da intensidade, né, da diferença de potencial aplicada, do campo elétrico aplicado, que nós vamos ver mais adiante, né? Ou seja, depende das condições que você submete esse material, né? Se você submeter a condições muito intensas, um material que normalmente se comporta como isolante, ele pode passar a se comportar como um condutor, né? A princípio, nós vamos considerar, quando estivermos falando que um corpo é condutor, é porque naquelas condições ele se comporta como um condutor. E quando um corpo será isolante,
quando ele se comporta como um isolante. Então, sabendo bem disso, a gente pode tratar da eletrização por contato, que é um outro processo de eletrização, né? Veja que nós temos aqui inicialmente um corpo A e um corpo B. Note que o corpo A está eletrizado positivamente, né? Ele tem um excessozinho de cargas positivas, enquanto o corpo B inicialmente está neutro, né? Se esses corpos forem condutores, né, ao fazer contato entre eles, as cargas vão ter liberdade para fluir de um para o outro. Então essas cargas elas vão ter uma tendência de se redistribuírem, ocupando um espaço maior. Então as cargas que inicialmente estavam apenas no corpo A, elas começam a fluir, né, de maneira que a gente sabe, num condutor sólido, não é possível que os prótons se movam, né, porque eles estão ali na estrutura sólida ligados um átomo a outro, né, então eles não têm essa liberdade de movimento. Quem tem a liberdade de movimento no caso do sólido é o corpo, é o elétron, né? Então esse elétron é que vai fluir. E quando a gente diz então que uma carga positiva está saindo do corpo A e indo para o corpo B, isso é efeito que é uma consequência de cargas negativas, ou seja, elétrons que estariam saindo do corpo B e indo para o corpo A. Quando o elétron sai do corpo B e vai para o corpo A, fica lá no corpo B um buraco, ou seja, fica uma carga positiva que não tem o seu elétron correspondente. Então é como se uma carga positiva tivesse saído do A e ido para o B, né? Então, por esse processo, algumas cargas vão se espalhar pelo B aqui, algumas cargas positivas vão aparecer aqui no B, né? Então a gente diz que o B foi eletrizado por um processo de eletrização por contato, ou seja, ele foi eletrizado porque entrou em contato com o corpo A e aí esse contato permitiu que ele adquirisse uma certa carga elétrica, né? Observe que aqui os dois corpos vão ficar com cargas elétricas de mesmo sinal ao final do processo, né? Os dois ficaram positivos. Foi só uma redistribuição dessas cargas, né? E olha só o que acontece. A gente notou ali no slide anterior que o corpo A, por ser maior, ter mais espaço para distribuir essas cargas, ele acabou no final ficando com um pouco mais de carga do que o corpo B, né? Que é menor, um pouco menor. Se a gente pensar no planeta Terra como uma grande esfera condutora, um grande corpo condutor, né? Os corpos do nosso dia a dia, ao entrarem em contato com a Terra, né? Ao terem contato elétrico com a Terra, eles vão receber, eles não ficariam com muitas cargas, eles vão acabar se neutralizando, porque se numa proporção pequena você já tem uma quantidade maior de cargas para o corpo maior, imagine numa proporção muito grande, onde o planeta tem um raio de aproximadamente 6.000 quilômetros e os objetos comuns não chegam a alguns metros, né? Então, nesse caso, praticamente toda a carga do corpo, se esse corpo estiver eletrizado, quando ele entrar em contato com a Terra, ele vai entregar praticamente toda a carga dele para o planeta Terra. Sendo assim, a Terra tem a capacidade tanto de receber as cargas elétricas, né, tanto de receber elétrons, quanto de fornecer elétrons para neutralizar possivelmente um corpo que estivesse eletrizado positivamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse corpo A que está aqui, né, e conectar esse corpo A à Terra, né, a Terra fornecerá elétrons para neutralizar essas cargas positivas aqui, né? Apareceriam então cargas elétricas no planeta, né? Essas cargas elétricas positivas daqui apareceriam na Terra. Só que como ela é gigantesca, isso não vai aparecer, isso vai ficar insignificante, né? Então, a Terra acaba tornando-se uma forma de neutralizar as situações, neutralizar os objetos, né? Então, quando você pega uma haste de cobre, né, veja aqui, tem uma haste de cobre fincada no chão, né, isso dá um bom contato com a Terra, né, com o planeta. E aí você liga, sabe aquele fiozinho verde que você vê lá saindo do seu chuveiro, né? Aquilo ali
é um fio que deve estar conectado a um fio terra em algum lugar. Isso aqui é o chamado fio terra. Ele chega numa haste que é conectada à terra. Perceba até aqui o símbolozinho que se utiliza para representar o fio terra, né? Quando você faz essa conexão, né, aquele objeto, se ele porventura ficar eletrizado, ele vai perder toda a sua eletrização para o planeta, né? Toda a sua eletrização vai ser entregue para o planeta. Então isso é uma medida de proteção, né? As carcaças dos objetos, né, da geladeira, do computador, né, e o próprio chuveiro, ele é conectado ao fio terra justamente para, caso haja algum acidente de algum fio da rede elétrica, ficar numa posição que possa haver um contato com as pessoas, né? Antes disso ele vai ter o contato com a carcaça ou a estrutura do equipamento, né? Se essa carcaça estiver conectada ao fio terra, a corrente, as descargas vão acontecer para a terra e não para a pessoa. Sendo assim, a pessoa fica protegida dos efeitos, né, da eletricidade. E a gente sabe que esses efeitos podem ser bastante violentos, né? Como, por exemplo, as nuvens, elas, por um processo de atrito, quando partículas mais quentes sobem dentro da nuvem, enquanto partículas mais frias descem, acontece um atrito entre essas partículas e esse atrito vai eletrizando a nuvem, deixando ela com um certo acúmulo de cargas, né? Isso vai tornando a nuvem cada vez mais potencialmente perigosa, ou seja, vai acumulando muita carga na nuvem e chega um momento que tem tanta carga acumulada que essa carga consegue escapar pelo ar. É aquele momento em que o ar deixa de ser um isolante e se comporta como um condutor, né? Aí que acontece o raio, né, que nós estamos acostumados a ver nos dias de tempestade, né? Então, o raio nada mais é do que um excesso de cargas que foi acumulado na nuvem, né? E em algum momento esse excesso descarrega para a Terra, né? Ele é perigoso porque se você estiver no caminho dele, né, essa corrente elétrica muito intensa, né, esse fluxo de cargas muito intenso, vai passar por você e você pode sofrer sérias queimaduras e pode vir a óbito, né? Então, é uma coisa realmente muito perigosa, no caso de uma descarga elétrica de um raio, né? Mas, no dia a dia, a gente tem descargas elétricas menores, né, e mais fracas, que possivelmente você já tenha sentido, né, em algum momento. Sabe quando você se encosta em algum objeto, por exemplo, no carro, é muito comum isso acontecer, e aí você sente aquele estalinho, aquele foguinho, né, aquele pequeno choque, né, aquele foguinho que aparece ali, aquela luminosidade, na verdade é chamada de arco voltaico, né? As cargas fluindo pelo ar excitam elétrons das moléculas do ar e aí esses elétrons, ao retornarem para o seu nível de energia mais baixo, eles emitem luz e aí forma aquele brilho, aquela luz, da mesma maneira como acontece no relâmpago. Tá certo? Só que aí a eletrização dos objetos no dia a dia, ela é muito pequena, então a descarga é muito pequena e aí você não tem danos maiores, né? Às vezes só toma um pequeno susto. E, eventualmente, você mesmo é que pode estar eletrizado. Às vezes o atrito do seu corpo, dos pelos do seu corpo com a roupa que você está vestindo, né? Pode eletrizar um pouco o seu corpo e aí quando você encosta em algum lugar no qual você possa descarregar essa eletrização, né, possa perder essa eletrização, aí acontece o fluxo da carga e aí você sente aquele pequeno choque, tá certo? Então, a distribuição de cargas em um condutor, ela acontece de maneira que essas cargas elas tendem a se espalhar pela superfície do condutor, fazendo com que o seu interior fique protegido dos efeitos elétricos, dos efeitos dessas cargas. Então, quando você eletriza um corpo positivamente, se esse corpo for condutor, essas cargas positivas vão se espalhar pela superfície e o seu interior fica protegido dos efeitos elétricos dessas cargas. O mesmo acontece no caso de uma eletrização com cargas negativas. Elas vão para a superfície do corpo e o interior novamente fica protegido dos efeitos elétricos,
né? Isso acontece naturalmente por causa da repulsão mútua entre essas cargas, né? Um fato interessante é que quando há uma ponta nesse condutor, né, essas cargas acabam acumulando um pouco mais na ponta, né, nessas pontas. Isso dá um efeito que é chamado de poder das pontas. Ou seja, nesse ponto aqui, elas estão tão concentradas numa região pequena que elas têm uma facilidade maior de escapar. Por exemplo, se o ambiente em volta aqui for o ar, elas teriam uma facilidade maior de escapar para o ar. Então, um corpo eletrizado que seja condutor e que tenha uma ponta, ele tende a perder essa eletrização com mais facilidade, né? Então, esse princípio é utilizado, inclusive, no sistema do para-raios. O para-raios nada mais é do que um conjunto de hastes fincadas no chão, ligadas por um fio condutor que sobe e lá na ponta, lá em cima, ele vai ter algumas pontas, né, viradas para o céu. O objetivo dele é que, por essas pontas, as cargas tenham um fluxo com maior facilidade. E aí a tentativa é de que ele neutralize, quando uma nuvem eletrizada chegar muito forte, né, com muita carga, né, que ele receba essas cargas, né, com mais facilidade para entregá-las para a Terra, né? Então, o objetivo dele é neutralizar a nuvem, preferencialmente antes de acontecer de fato o relâmpago. Mas se ele vier a acontecer, que aconteça primeiro, né, sobre o para-raios, e aí desça para a Terra, protegendo quem está próximo. Inclusive, você deve ter esse cuidado, se você estiver numa tempestade, né, procurar não ser o ponto mais alto, né, o ponto não se comportar como uma espécie de para-raios, né. Se você ficar em campo aberto, né, ou embaixo de uma árvore que seja isolada, em algum lugar que seja o ponto mais alto, o caminho mais fácil para a nuvem descarregar, você tem um risco maior do raio acontecer sobre você. Então, é interessante que você procure lugar abrigado, ou então que você procure uma estrutura metálica para ficar por dentro dela, né? Não ficar fora, ficar dentro. Por exemplo, um carro, né? Se você tiver um carro próximo, se você ficar dentro do carro, você vai estar protegido dos efeitos de um possível raio, né, cair sobre você. Ainda que o raio caia sobre o carro, por estar dentro de um condutor, né, você vai estar protegido, né? Esse é um efeito chamado blindagem eletrostática, né? O efeito da gaiola de Faraday, né? O Michael Faraday construiu uma gaiola, aqui não é ele, tá, pessoal? É só um outro professor fazendo um exemplo, né? Uma estrutura metálica, né? Uma estrutura condutora, se você estiver dentro dessa estrutura, você está protegido dos efeitos elétricos, né, de uma situação estática. Aqui do lado você pode ver uma bobina chamada bobina de Tesla produzindo, ela tem a capacidade de fornecer cargas elétricas. Essas cargas elétricas estão sendo entregues, né, para a estrutura metálica, e perceba que o homem aqui dentro está tranquilinho, não tem problema nenhum com ele acontecendo, né? Isso porque ele está protegido, está dentro da gaiola de Faraday. Se ele não tivesse com essa estrutura metálica em torno dele, certamente ele estaria tendo alguns problemas aí com essas descargas elétricas, tá? Então, os aviões, os carros, raios, né, podem cair, né, podem passar por eles, né, como eles têm uma estrutura condutora, uma estrutura metálica, esses efeitos ficam na parte externa e o interior fica todo protegido. As pessoas que estão dentro do avião, mesmo que ele esteja em pleno voo, né, não serão afetadas pelo raio, né, porque elas estão no seu interior. Inclusive, os circuitos eletrônicos de controle do avião são todos, né, sensíveis a correntes elétricas muito fortes, mas como eles estão no interior do avião, eles também não sofrem nenhum tipo de dano, né, ainda que passe um raio pelo avião, tá certo? Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Leiam o conteúdo que está disponível no site, tentem fazer os exercícios e bons estudos. Até a próxima aula.